Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre por que as velas de alta performance são mais alongadas. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. As velas que são mais alongadas têm mais performance por causa da aerodinâmica, tá? Então existe uma relação, né, de quando uma asa é mais alongada, ela seria mais eficiente, né, com relação quanto mais alongada a sua envergadura com relação à área. Então, o alongamento da asa é o que os fabricantes, você vai ver no manual da sua vela, se você buscar o manual da sua vela, você vai notar ali que tem uma relação ali chamada Aspect Ratio, tá? O que se traduz em português para alongamento. Esse Aspect Ratio é essa relação da corda, você sabe, né, que o parapente ele tem aquela, tá aqui o parapente, essa medida aqui, ó, do bordo de ataque até o bordo de fuga, chama corda, tá? Então, e o alongamento é essa parte, né, essa medida aqui, da ponta da asa até a outra ponta da asa. Então, o Aspect Ratio é essa relação desse alongamento com a área de tecido em metros quadrados, tá? Tem uma continha que determina isso, né, que alongamento é igual a envergadura sobre o quadrado dividido pela área. Mas a gente não vai fazer conta aqui, é mais para a gente saber realmente do que se trata. Então, ó, você nota que as velas de maior performance, elas têm, imagina que isso aqui é um parapente, elas têm a corda menor. As velas A, vela B, ela é gordinha assim, ela tem a corda grande aqui, né, e uma certa curvatura, e ela tende a ser grande. As velas mais avançadas, a corda vai diminuindo. Aí você fala assim, pô, Ricardo, vou diminuir a corda, eu sou um projetista, eu vou diminuir a corda o máximo que der, faço uma vela alongadaça assim, animal, e vou voar pra caramba. Aí é que tá o problema, não funciona. Por quê? Porque já tentaram fazer. E aí a vela, porque é uma vela muito alongada, ela fica boba, ela fica... ela trabalha demais nesse sentido. Eles chamam de linguiça, ela vira uma linguiça. Aí acaba até batendo, às vezes, a vela aqui na frente, para trás. Fica difícil de pilotar demais. Então existe um limite nessa relação que vai chegar num certo ponto que não dá para você alongar tanto a vela. Então vai poder voar com uma tripinha assim no ar. Então chega num certo ponto que não dá. Então os fabricantes, o desafio deles é cada vez mais reduzir arrasto, reduzir várias coisas ali, né, as linhas cada vez mais finas para conseguir mais performance, porque chega num certo ponto que não dá para mexer mais nesse aspect ratio, nessa envergadura, né, na relação dessa envergadura. A carga normal, a carga lá, também é importante no parapente, né? A gente tem aí de 2 a 3,5 kg por metro quadrado. Isso também ajuda na performance do parapente. Aí tem aquela dúvida que o pessoal fala assim, por que vela grande voa melhor do que vela pequena? Mesmo dentro da categoria, você tem uma vela C, por exemplo, mas ela é XL e com relação à vela a XS, que é a menor. Por que a maior voa melhor? Exatamente por causa dessa relação. A envergadura dela acaba sendo maior e ela vai ter uma performance diferente da vela da mesma categoria, só que menor. Então você vai ver que os maiores recordistas, pessoal que acaba ganhando campeonato, se bem que no campeonato tem a questão de lastro, tem várias coisas que vão determinar, mas os maiores recordistas que voam mais acabam sendo as pessoas que usam velas maiores, né? Por quê? Exatamente porque tem essa relação.
O que é importante a gente saber, né, nessa questão? Mais uma coisa com relação à vela pequena. Para você ter uma ideia, tem vela C, por exemplo, que ela é maior, ela é XL, aí você vai diminuindo por escala, né? Eles diminuem proporcionalmente. Quando chega na XS, o comportamento dela é mais agressivo, ela é mais rápida, porque é uma vela menor. E aí acabam até classificando essa vela aqui como D, por exemplo, né? A vela XS de uma categoria acaba virando, ao invés de C como as outras, acaba virando D. Por quê? Porque o comportamento dela é mais agressivo. A velinha menor, ela tem menos tecido, menos contato, vamos dizer, com apesar de na escala, né, a gente imaginar que não funciona assim, mas como o fluido é o mesmo com a vela grande e com a vela pequena, a pequena acaba tendo um comportamento diferente. Então, você vai virar para mim e falar, Ricardo, eu vou de XS, isso daí é verdade? Falar, mas só que assim, as velas que foram homologadas, que receberam A, B, C, elas continuam sendo A, B, C. Existem marcas, existem fabricantes que as velas são homologadas B, por exemplo, para todos os tamanhos, né? XL, L, média, small, aí chega na extra pequena, né? na XS, aí a vela é um pouquinho mais agressiva e acaba classificando como uma classificação maior. Tá? Mas isso daí é óbvio, você vai adquirir a vela, quando você for adquirir, você vai ler tudo sobre a vela, ver manual e não vai ter problema com relação a isso. Tá? Então quer dizer que é o seguinte, as velas elas vão ter performance quanto mais alongada? Vão, mas entra nessa conta várias coisas, né? Você tem o alongamento, você tem o perfil da vela, você tem arrasto parasita, arrasto induzido, quer dizer, você tem vários fatores aí que vão interferir na performance. Então você tem aí o que o pessoal chama aí de... Como é que é? De... Cacilda, me fugiu a palavra. Então nós vamos ter aí eficiência aerodinâmica, essa é a palavra. A melhor eficiência aerodinâmica pode se traduzir como o melhor planeio. Então, o melhor planeio você vai ter exatamente com o equilíbrio entre o alongamento, entre o perfil, entre os arrastos que estão envolvidos aí. São várias forças, várias coisas que estão envolvidas. E é importante lembrar que você tem a área do parapente, quando ele está flat, né, quando você abre ele no chão, você tem uma área de tecido, né? E quando você está voando, ele está envergado. E aí tem uma área projetada. Imagina que você bota o sol em cima dele e você projeta uma área no chão que é diferente daquela área quando está esticada. E por isso os fabricantes muitas vezes colocam no manual, e você vai ver isso, principalmente nas velas importadas. Na Nacional, não sei se eu cheguei a ver. Ele tem um aspect ratio com a vela, perdão, com a área dela flat, com a área dela esticada no chão e com a área projetada. Então o desafio dos engenheiros é realmente isso. Às vezes a vela ela não tem um super alongamento, ela é mais fechadinha assim, mas tem uma boa performance, porque a relação do aspect ratio, que vai aquelas contas ali, com relação à corda, com relação a tudo, ela é contada no parapente na área projetada. Então ela é uma vela grande e tal, mas que não teria a cara de que vai ter grande performance, mas com a área projetada ela passa a ter um aspect ratio legal, não tem arrasto, é um projeto legal e acaba voando muito bem. Então é importante a gente saber aqui que o aspect ratio é essa relação realmente do alongamento, né? Aliás, aspect ratio é o alongamento, que é a relação da envergadura pela área de tecido, pela área projetada na realidade, não é nem a de tecido flat, é da área projetada, certo? E esse aspect ratio é que determina se a vela tem mais eficiência aerodinâmica ou não. Só que tem aquele custo, nada é de graça, né? Quanto maior a performance, quanto maior é menor na realidade o aspect ratio, ela se torna uma vela mais problemática com relação
à pilotagem. Então velas que tem o perfil mais gordinho, que tem a corda larga, são velas mais tranquilas, elas não entortam muito, elas têm menos colapsos, elas recobram mais fácil de colapso, que são as velas A's, né? A, B. Dali para cima começa a diminuir a corda, começa a ter mais performance, porém você imagina que acaba tendo mais chance de colapso numa vela mais estreita. E os colapsos são mais fortes e requer pilotagem para abrir. Então, quer dizer, uma vela que seja de super performance, mas que é difícil de pilotar, não vai ser a melhor vela, porque o piloto vai passar a maior parte do tempo tendo que corrigir essa vela, tendo que, sabe, tá pilotando. Enquanto que uma vela que não tenha tanta... o aspect ratio seja um pouco maior, mas que ela voe mais estável, vai ter uma performance melhor durante o voo todo. Então, é por isso que é importante, é uma ciência muito louca isso, né? E os projetistas perdem muito tempo pensando nisso. E tem alguns modelos, e você deve saber de alguns fabricantes que são muito bons, são projetos que vêm aí de anos. Então você tem ali a vela chamada, sei lá, bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 4, eles não abandonam o projeto porque realmente acertaram a mão nesse projeto, tem uma boa performance, um bom equilíbrio, é uma vela que voa bem, então você vai ver que é uma vela que durante anos vai ter lá a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, então os fabricantes, lógico, não são nem bobos, eles quando acertam a mão num equilíbrio legal desse, e às vezes acontece deles fazerem uma vela que nem a 1 sai boa, a 2 sai boa, a 3 sai muito agressiva. Aí eles falam, opa, peraí, precisamos voltar um pouquinho atrás. Aí eles voltam um pouquinho atrás, aí você tem uma vela, né, a bolinha 1, 2, 3 saiu agressiva, opa, daí volta a ter uma 4 mais sossegada tal. E aí você vai começar a notar isso, que os fabricantes aí estão aí sempre experimentando novas técnicas e novas tecnologias, né? Vem aí Shark Nose, vem que é a boca de tubarão na frente lá do parapente, aí vem linha mais fina, vem tecidos mais leves, vem várias coisas que vão aumentando a performance do parapente. Então a tecnologia não para, né? Os estudos aerodinâmicos não param e os parapentes aí vão evoluindo como um todo, tá certo? Se você gostou desse assunto aqui, foi legal, compartilha esse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um joinha que vai ajudar bastante aí, tá certo? Espero que esse vídeo aqui tenha trazido alguma informação que você não sabia ou algo que acrescente aí para você. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a audiência e volto depois falando de parapente. Valeu!